A máquina já é velha e as apresentações de PowerPoint são pesadas e ainda tem que abrir o Silab junto. E, e eu estava subindo um vídeo da aula passada e esses vídeos são grandes, né? Que agora eu estou fazendo vídeos só vídeo, então ele é enorme. Aí travou tudo, né? Não abria nada, não abria o Zoom, não abria nada. Né? Enfim. Bom, pelo menos agora abriu o que tinha que abrir. Ainda mais tinha outras coisas abertas, né? Eu tinha, acho que mais 5 coisas abertas e fora as janelas do Google Chrome. Bom, aí eu não sei se é o computador que estava sobrecarregado ou se ele é velho mesmo, mas já que eu compre um novo e dá a mesma coisa, porque tem muita coisa. Enfim. Eu tava aqui preocupado, achando que tava perdendo um monte de aula. Tentando. Não, não. Problemas técnicos de um computador velho. Tá. Então tá. Então, voltando à nossa vidinha, né? Tivemos uma semana de feriado, é o único feriado, se eu não me engano, que está no calendário foi esse. Agora a gente não tem mais feriado, agora é aula. Então vamos lá. Esta semana, né, nós vamos dar continuidade ao que a gente já está trabalhando, né? E vou continuar com os sistemas lineares. E aí eu chamei de sistemas lineares 2, né? Então, essa figurinha que está aqui no canto, deixa eu sair daqui, né? Eu coloquei ela, né? Porque nós vamos hoje trabalhar com algo parecido. Vamos ver que os sistemas lineares, eles têm situações onde uma pequena perturbação pode desencadear respostas caóticas, né? Que é esse gráfico aqui, ele traz essa ideia de uma pequena perturbação cria respostas caóticas. Esse aqui foi a primeira vez que se observou esse fenômeno caótico. Né? Inclusive, o semestre passado, nessa aula, eu tinha dado uma pré-aula sobre sistemas dinâmicos, sobre caos e tal, mas lá no semestre passado eu não cobrava o questionário, aí eu achei mais interessante a gente falar sobre o método de Cramer. Bom, vamos lá. A ideia da semana passada, da atividade da semana passada, é vocês se familiarizarem com questões computacionais. Né? A ideia era vocês, então, criarem o algoritmo no Excel, né? A planilha no Excel, para calcular o sistema 4x4. Né? Alguns tiveram algumas dúvidas, me perguntaram. E depois trabalhar com questões do Silab. Né? Porque agora a gente vai trabalhar com Silab, digitar matriz, calcular determinantes, essas coisas a gente vai fazer hoje e na aula que vem. Então, se eu tenho esse sistema linear aqui, né, por exemplo, nós vamos escrever esse sistema linear nesse formato aqui, né, onde eu tenho a matriz A e eu tenho a minha matriz B. Aí, eu deixei para vocês no Moodle um algoritmo, né, um algoritmo do Silab. Esse algoritmo do Silab, ele permite, então, resolver, né? Boa noite, professor. Boa noite, fale. Só um minutinho, eu vou ver se com os demais colegas, alguém está conseguindo acessar o Moodle? Que eu não estou conseguindo acessar o Moodle, que está dando erro para mim, eu não sei se é só eu ou tem mais alguém tendo problema em acessar o Moodle, hein? Portal acadêmico. Olha, pelo navegador aqui, pelo Chrome, eu estou conseguindo. Pelo celular, nem usei ainda. Tá ok, valeu, Sim, obrigadão. pelo navegador tá funcionando. Ok, obrigado, professor. De nada, tranquilo. Então, lá no Moodle eu deixei esse algoritmo, né? Tá aqui o algoritmo, eu começo a falar dele lá. Então eu vou abrir ele lá no... Eu vou abrir ele. Né? Então, bom, quando a gente vai trabalhar com o Moodle, né? A gente vai vir aqui nessa setinha, né? E pedir para o Moodle, para o Silab abrir o editor. Bom, para mim, o editor, eu vou ter que compartilhar ele com vocês, né? Então, vocês não estão vendo o editor, aqui aparece o editor, né? Bom, aqui, isso aqui é um outro problema aqui.
Aí o código que eu dei para vocês é esse aqui, né? É o código do escalonamento clássico, né? Então, esse aumenta um pouquinho. Tá. O código do escalonamento. Nesse código do escalonamento, a matriz A, ela aqui, né? Ou seja, a entrada da matriz A é essa aqui, né? Então, eu vou copiar lá eu vou copiar do PowerPoint. Então, se eu for copiar lá do PowerPoint, eu sei que a minha matriz A é 10, é 2, é menos 1. Bom, digitei a primeira linha. Para passar para a linha de baixo, continuo digitando? Não. Ponto e vírgula. Quando eu dou ponto e vírgula, o Silab sabe que eu fui para a linha de baixo. Menos 3, espaço, menos 5, espaço, 2. Digitei a segunda linha. Quero passar para a linha de baixo. Ponto e vírgula. 1, 1, 6. Então, digitei a matriz A. Agora, eu vou digitar a matriz B. Bom, 27, ponto e vírgula, porque eu passei para a linha de baixo, né? Então, vai ficar menos 61,5. 61,5. Assim, professor? Não. É 0,5 porque o Silab ele entende o separador decimal como ponto. E menos 21,5. Certo? E é somente isso que a gente precisa fazer nesse algoritmo, né? Porque aqui o resto ele faz tudo, né? Então, se a gente olhar aqui, aqui ele vai fazer o processo de escalonamento. Né? Então, ele vai pegar o fator, né? Aqui está o... Ali está o fator. Aqui está a parte do fator. Aqui ele vai estar pegando as linhas, né? Então, quem se deter com mais paciência aqui em cima vai enxergar todo aquele processo de escalonamento. E aqui ele vai estar trabalhando com a triangulação, né? Essa parte de baixo aqui, ele vai estar trabalhando com a triangulação. Aquela triangulação que a gente estava... a gente faz depois que escalona, ele faz aqui. E aqui embaixo, né, ele tem a saída, né, os fores de saída. Então, ele vai dar o x1, x2, x3, certo? Eu não sei se eu botei esse algoritmo lá para vocês. Se eu não botei esse, eu ponho. Eu tenho um do semestre passado que ele não printa na tela a saída. Aqui, esse daqui, ele printa x1, x2, x3. Cada semestre o senhor inventa alguma coisa, descobre, né? Inventa não, porque às vezes as coisas que eu coloco nova é porque eu não sabia antes. Alguém me fala e eu faço. Certo? Era só isso, a gente só colocou ali e o algoritmo vai, né? Esse algoritmo aqui vai fazer para nós. Tá? Ou seja, não é uma caixinha preta. Né? Quem entende do negócio, 5 minutinhos vai e vê isso. Tá? Mas eu sou da engenharia civil, eu não quero saber de algoritmos, por isso mesmo eu não vou construir o algoritmo em sala de aula, eu não vou construir em aula. Tá? Porque tem gente que quer, tem gente que não quer. Então, fica de boa. Tá? Mas para quem quiser, mesmo da civil, 10 minutos, entende. Aqui está o fator, aqui está quando ele está passando nas linhas. Tá? Enfim. Beleza. Então, se eu mandar ele calcular, como é que eu mando ele calcular? Eu venho aqui num desses playerzinhos aqui e mando ele calcular. Esse aqui manda salvar, pede para salvar e executar. Esse aqui executa e salva ao mesmo tempo. Né? Executei, deixa eu ver se saiu a resposta lá. Onde é que está? Aqui. Ó, saiu ali a resposta, né? X1, X2, X3. Né? Saiu a resposta como tinha que ser. X1, X2, X3. Ele vai dar X1, X2, X3 por causa que ele está programado para sair essas respostas. Certo? Sem problemas. Vamos ver aqui no que acontece. Tá? Então, entrada do A, a entrada do B. Bom, daqui para baixo a gente não mexe, né? Aqui, aquilo que eu falo, né? Nessa parte aqui do algoritmo, né? Ele está... O que está programado aqui? Está programado isso aqui.
É isso que está programado ali. Então, você vê, uma simples, né, expressãozinha, para implementar ela, eu implementei 2 for, né, e repara, eu tenho o meu fator. Quem é o meu fator? O meu fator, né, o meu fator é isso aqui. Ó, quem é o fator? MJI, MII. Repara, MI é um elemento diagonal, né? E aí aqui ele tem aqui as linhas, né? Linha I, linha J. Então, ele vai fazer o fator vezes a linha I mais a linha J. Repara de novo os índices, né? Então, eu ainda fiz o algoritmo de acordo com os índices. Então, eles são 2 for, né? Porque ele vai assim e vai assim, né? Tá. Depois que ele escalona, quando ele escalonou, quando ele foi tudo, ele vai chegar no sistema triangular da mesma maneira. Quando ele chega no sistema triangular, então ele tem que calcular, né, o x1, x2, x3. Então, o primeiro ele vai fazer o x3. O x3 ele faz primeiro separado. Depois que ele faz o x3, ele vai começar de trás para frente, né? Ele vai fazer os demais, x2 e x1. Então, ele vai faz o x2 e x1, né? Então, aqui, o que está programado aqui? Eu sair daqui. O que está programado aqui? Então, aqui nesse for, está programado essa soma aqui. Então, repara, essa soma, ela está respeitando, né, ela não está respeitando bem os limites que eu postei aqui, né, mas ela está de acordo com aquilo que eu postei na aula passada, quanto a esses limites. E é a mesma coisa, né? Não tem grandes mistérios. Então, ele sempre divide, né, pelo elemento diagonal. Repara que aqui ele está dividindo pelo elemento diagonal PP, ou seja, quando se repete aqui, eu estou pegando uma diagonal, sempre ele está pegando as diagonais, tá? E nós chegamos a esse resultado. Se eu botar um resultado em cima do outro, né, vai ser o mesmo resultado, né? Ou seja, o escalonamento do Silab, esse algoritmo aqui, resolver esse problema. Então, quando vocês forem resolver problemas, vocês podem simplesmente usar esse algoritmo ou o Excel. Ah, aqui que eu olhei aqui. Eu vi. Agora que eu vi onde está. Esse somatório aqui, não é esse aqui. Esse somatório aqui é esse aqui, né? É esse aqui. Ele está de acordo com esse somatório aqui. Ah, então, vocês podem usar o que vocês quiserem, né? Você pode usar esse algoritmo, você pode usar o Excel, né? Todos têm que dar o mesmo resultado. A questão é a seguinte, que por esse algoritmo vocês agora resolvem problemas que vocês, sei lá, 10 por 10, 100 por 100. E se vocês forem usar o Excel, vocês vão ter que construir, né? Porque a gente construiu 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Mas os sistemas, esses daí são os sistemas micro, né? Como eu chamo. Que, sei lá, um sistema pequeno, 100 por 100, é um sistema pequeno, tá? Esse algoritmo resolve rapidinho, tá? Se você for fazer no Excel, você vai ter que ficar lá catando, chamo de catar milho. Vai ter que catar célula por célula, né? Vocês viram como é que faz, né? Tem que catar célula por célula. Aqui já está tudo pronto. Sei lá, vou botar uma matriz 1000 por 1000 que ele vai fazer. Tranquilo. Claro que lá, quando se trabalha com esse tipo de problema, você tem problema de matriz esparsa, né? O pessoal da mecânica vai ter problema de matriz esparsa por causa das tridiagonais. Aí vai ter algoritmos para resolver esse problema de matriz esparsa. Vai ter outros métodos, sei lá, o método do gradiente conjugado, que é para tridiagonais. Esses outros métodos que vão surgindo, eles são métodos que vão otimizar esse algoritmo. Esse algoritmo aqui é o básico, né? Lá adiante vão surgir outros algoritmos para problemas dependendo da matriz. Uma matriz de diagonais, que tem lá nos problemas que é mecânicos, lá eles têm um outro método para isso. Tem o método do gradiente conjugado que também resolve esses problemas de uma forma otimizada
para uma determinada situação, né? Professor, Fala. esse algoritmo ele resolve qualquer escala ou é só quadrada? Só É matriz só a quadrada ou quadrada, qualquer só a escala? matriz quadrada. Tá. Só a matriz quadrada. Assim, ó, na engenharia é muito, muito difícil tu ter matriz retangular. Tá? É muito difícil. E quando se tem matriz retangular, isso é um problema. Aí tem que ver o que tem que ser feito. Tá? É muito difícil ter matriz retangular. Né? Sempre quando se tem um problema vai que é num sistema linear, se vê lá quantas são as incógnitas e tenta catar o número de equações. São, sei lá, 10 incógnitas, se garimpa 10 equações. Certo? Né? Geralmente é assim. Lá nos problemas que eu já vi por aí em apresentação de trabalhos, né? Os trabalhos que eu já vi por aí, todos eles eram direitinho. Claro, existem situações que são retangulares, né? Lá na mecânica dos fluidos tem um determinado momento que vão cair em problemas retangulares, mas é uma coisa específica, né? Mas na grande maioria, principalmente na elétrica, tudo lá é quadradinho, bonitinho e toca o barco. Tá. Tá. Problemas que podem aparecer que aparentemente não dão problemas. Nós termos problemas de pivô. O que é um pivô? Por exemplo, esse problema aqui, esse sistema, ele parece um sistema até então inofensivo, mas ele é problemático. Por quê? Porque nós temos o pivô inicial 0. Então, se eu pegar um aluno avisado e for digitar lá o problema, vou digitar aqui o problema. Deixa eu botar aqui na tela de maneira que eu possa colar. Então, o x1 dele é 0, aí o x2 é 2, o x3 é 5. Aí, na segunda linha, o x1 é 1, x2 é 7, x3 é 5. Terceira linha, x1 é 4, o x2 é 0 e o x3 é menos 1. Aí vamos para o B. Vou botar para cá para eu poder enxergar o que eu estou fazendo. Aqui, o B. Eu vou ter 1 na primeira equação, menos 2 na segunda equação e 3 na terceira equação. E mando rodar. Ok. E aí, se eu for ver na saída, ele vai dizer que dá uns NAs. O que é esse NA? Não consegui resolver. Aí eu disse, mas como que eu não consegui resolver? Aí você vem aqui e vai calcular o determinante. Vai calcular o determinante da matriz A. O determinante da matriz A é 180, né? Um determinante diferente de 0, não tem problema nenhum. Né? Existe. Outro indicador é a matriz inversa. Você consegue calcular a matriz inversa de A? Consegue. Existe matriz inversa. Mas por que o escalonamento não funcionou? Porque você começou com um pivô 0. Você vê aqui o pivô 0. 0, x1. E isso aqui deu um baita de um problema. Por que deu um baita de um problema? Vamos olhar no algoritmo. O algoritmo vai ser isso para nós. Tá? O algoritmo diz isso para nós. Por quê? Você entrou com o 0, e aí, quando ele pegou M11, quem é o M11? O M11 vai ser 0, né? Porque o M é a matriz A, então ficou 2, 5, né? 2, 0, 5, e aí ele pegou o 1. Então, ele pegou o M11. O M1 é 0. E o 0 está onde? Está numa divisão. Aqui você criou uma divisão por 0. Né? Então, você colocou um pivô aqui, criou uma divisão por 0 aqui. E aí, o que fazer agora? Nós temos que ter uma atitude. Né? Temos que olhar e resolver esse problema. No escalonamento. Como se faz isso? Né? Testei no algoritmo. Tarará, tarará. Como se faz isso? Eu vou permutar. Permutar. O que é permutar? Trocar de linha. Por exemplo, eu venho aqui e troco. Vou fazer x1 menos 7x2
mais 5x3 igual a menos 2. Posso colocar na segunda linha 2x2 mais 5x3 igual a 1. E aqui embaixo eu vou botar 4x1 menos x3 igual a 3. Então, eu permutei, eu troquei. E aí vai tudo. Trocou toda a equação, né? Então, eu peguei toda a equação 2 e joguei para cima. E toda a equação 1 eu joguei para baixo. E aí, então, eu vou conseguir agora resolver o sistema. Deixa eu ver esse aqui. Não. Beleza. Então, tá. Então, vamos colocar aqui. Então, se eu vou colocar a segunda equação. 1 menos 7, 5. Ponto e vírgula. 0, 2 e 5. Ponto e vírgula. 4, 0 e menos 1. Então, botei a minha matriz A. Agora, como é que fica? Vai ficar menos 2, né? Vai ficar 1 e vai ficar 3. Né? Eu permutei tudo. E aí eu mando rodar. Ok? E aí eu vou lá ver qual a saída. Beleza, agora eu tive uma saída. Certo? Agora eu tive uma saída. Então, tem que tomar esses cuidadinhos, né? Você olhou, tem que tomar esse cuidado. Isso é um problema que pode acontecer, né? Mas isso é uma questão de organizar o sistema. Tá? Bom. Agora, aqui uma situação interessante que eu montei para vocês. É a seguinte, né? Que é o seguinte, o meu n, quando o meu n é igual a 0, nós vimos que o sistema não tinha solução. Né? Aí eu pensei o seguinte, tá, mas se não fosse 0, vamos supor que fosse um número muito pequeno. Supor que esse n aqui fosse um número muito pequeno. Né? Por exemplo, se a minha escala de medida é metros, o meu n fosse dado em milímetros. Né? Bom, aí, por exemplo, se o meu n fosse 10 na menos 1, se o meu n fosse 10 na menos 1, o algoritmo continua resolvendo o sistema. Né? Se meu n for 10 na menos 5, ele continua resolvendo o sistema. Se meu n for 10 na menos 9, né, eu fui testando, né? Eu ia lá, apagava o n e colocava um desses números. Ele ia resolvendo. E repara, ele ia resolvendo e ele ia mudando pouco, ó. Mudava aqui, ó. Né? As mudanças. Ele criava uma pequena mudança aqui. Aqui ele praticamente foi igual o tempo todo. Aqui ele deu algumas mudanças. Aqui, por exemplo, uma mudança bem significativa. E repara, eu fazia uma pequena... Eu mexia aqui e ele ia criando essas mudanças. Esse é uma matriz, um sistema bem estável, porque o meu determinante é um determinante bom, né? Um determinante de 180, não tem muito problema. O que eu também chamo a atenção é o seguinte, que nós não podemos começar, né, em todos esses casos aqui, para garantir estabilidade nas contas. Né? E aí, quando eu falo estabilidade, é porque vai que o meu sistema ele tem algum grau de instabilidade. Isso a gente vai medir daqui um pouco, né? Essa instabilidade. Vai que esse sistema tem um grau de instabilidade. Né? Para que a gente consiga segurar essa instabilidade que possa ter dentro dele, é sempre importante que o meu pivô não seja um número muito pequeno. Então, se porventura nós tivéssemos um sistema e aqui fosse um número muito pequeno, também é recomendado a permutação.
Você permuta, troca com a segunda ou troca com a terceira, com a que for mais conveniente, porque senão isso pode gerar uma instabilidade que não é o que a gente deseja. Né? Você vai ver daqui um pouco que a instabilidade pode levar a lugares bem distintos. Certo? Bom, ali nós falamos de escalonamento. Aqui eu abri um parentezinho para o Cramer. Tá? Doutor, só uma pergunta. Ali naquele último slide, então, digamos que tu iria resolver, atribuir ao N, resolver por suposição. A matriz está supondo, atribuindo valores ao N. Não, eu estou testando. Eu peguei o seguinte. Na verdade, aqui não tem esse termo, né? Esse termo é zero. Aí eu, aqui, sentadinho, peguei o seguinte. E se eu criasse essa parcela? E aí eu fui testando, suposições, entendeu? Por exemplo, vamos supor que o N fosse 10 na menos 1. O que aconteceria? Tá. Daí ele ia rodar. Isso, eu estou fazendo a nível de exemplo, tá? E se o N fosse 10 na menos 13? 10 na menos 13 ele ainda rodou, entendeu? Se você ver aqui, a 10 na menos 13 ele ainda fez. Mas 10 na menos 17, se você colocar aqui 10 na menos 17, ele não vai fazer. Eu só fui testando o limite do algoritmo. Até quando o algoritmo aguenta. Entendeu? Foi o que eu fiz aqui. A ideia foi essa. Eu vou testar o algoritmo e ver até onde ele aguenta. Quando eu botei 10 na menos 17, ele não fez. Tá? Até porque tem como confirmar o resultado final de tu pode fazer, né? A confirmação. Sim, exatamente. Isso, a gente dá para calcular, daqui a pouco eu vou falar de uma medida de erro. Verificação, né? Fazer a verificação. Isso. Mas aqui eu estava testando, nesse algoritmo, a capacidade do algoritmo de entender o N, né, sendo um número muito próximo de zero. Na verdade, aquele N não tem, só que eu só estava testando e vendo o que estava acontecendo. Então, por isso eu botei essa tabela aqui para mostrar para vocês. Como exemplos, né? Então, se ele for um valor muito pequeno, um valor que destoa do restante da matriz, ele pode criar sérios problemas. Por exemplo, né? Claro, se o N fosse 10 a menos 17, você ia trocar de linha e ia conseguir resolver sem nenhum problema. Tá? Bom, o método de Cramer, como eu dizia na pré-aula, é um método bem obsoleto, um método bem horroroso, para usar a palavra mais certa, né? Mas eu quis colocar ele por quê? Porque, como eu vou falar de uma série de métodos, eu tenho que vender o peixe do escalonamento, né? Eu tenho que dizer assim, por que o escalonamento é o mais legal de todos? E, primeiro, porque a gente viu na pré-aula que o método Cramer é algo horroroso, porque você tem que calcular determinantes, e calcular determinantes é uma coisa que, é desnecessária. Até programar isso aqui é muito mais difícil que programar o escalonamento. Então, o que acontece? Então, o método Cramer ele vai sempre depender do determinante da matriz A. Tá? Então, se eu for calcular o determinante da matriz A, recordando lá dos nossos tempos de geometria analítica, álgebra linear, né, eu vou ter diagonal principal menos 10 menos 21, né? Diagonal principal menos diagonal secundária. E aí, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai precisar daí do determinante do A1, né? O que é o determinante do A1? Eu troco esta coluna aqui, a coluna do X1, pela igualdade. Tá? Aí depois... Professor. Fala. Alô, senhor? Estou escutando. Max, se for, por exemplo, diagonal principal menos secundário, qual que ficou menos 15? Não é menos 10? Menos 21? É menos 10. Tá. Olha que eu vi o errinho. Valeu. Olha que eu vi o menos 15. Ó. Tá. Aqui é menos 10, né? Menos 10. E aí nós vamos ter um resultado bem feio. Menos 31. Beleza. A outra.
Então, aqui nós temos menos 5, menos 8. Ah, mais 5, né? Menos 1 vezes menos 5, Isso aí. tá? E a outra, nós temos, então, o quê? Eu troquei esse 10 daqui e aqui. Então, ficou 10 mais 17. mais 7. Isso aí. Isso aí. Isso aí, Marcos. Tá. Então, aqui nós temos que trocar, né? Vai ficar menos 31. Então, eu coloco menos 31 aqui. Vai ficar menos 3 divide menos 31. Isso aqui dá número positivo, 0,96. 77, um número horroroso. Ah, e depois ali, eu vou dividir isso aqui também por 31. E isso aqui vai ficar 17 divide 31. Vai ficar menos 54. 84. Tá. É isso aí. Agora sim. Correto. Certo? Então aí, esse é o nosso bom e velho Kramer. Eu coloquei ele porque é aquilo que eu dizia lá na pré-aula. Eu vi em alguns materiais de professores de outras disciplinas, né, disciplinas mais avançadas aí do curso de vocês, avançadas no currículo, e que eu vi que lá pelas tantas o professor enuncia o método de Kramer para resolver um problema. Geralmente é 2 por 2. Né? Geralmente é 2 por 2. Tá? Não dá para fazer... Dá para fazer 3 por 3, 4 por 4. Resolve qualquer problema. Tá? Mas vocês viram que tem que resolver determinante. E o determinante, assim... Mesmo 2 por 2, ele já é um problema. Bom, uma outra maneira de resolver, e aqui é uma maneira prática e rápida, né? E aí a parte que eu, vamos dizer assim, vou vender o peixe para quem precisa resolver sistemas lineares rapidamente, por exemplo, em disciplinas como circuitos elétricos, que você lá tem o teu circuito, você vai fazer a modelagem física do problema e vai chegar num sistema de equações lineares. Né? E o problema, se você montou direitinho o circuito, o problema físico, né, vai encontrar o sistema direitinho. O problema agora daí é resolver o sistema. Mas se entende que quando você chega lá em circuitos elétricos, por exemplo, nesse momento você já sabe, né, você já tem a destreza de resolver esse tipo de sistema. Né? E uma maneira rápida de fazer isso é usando a matriz inversa. Tá? E para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se certificar que o determinante da matriz A ele é diferente de zero. Então, nós temos que nos certificar que esse determinante o determinante da matriz A é diferente de zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, nós temos um problema. Né? E não tem matriz inversa. Então, se eu multiplico a inversa dos dois lados, né, o que acontece? Ele vai me gerar a identidade. Então, isso aqui me gerou a identidade vezes x dá x. Então, se eu resolvo um sistema linear por matriz inversa, eu posso ter x igual a inv da matriz A vezes B. Tá? Por isso que lá na aula da atividade da semana passada eu cobrava a matriz inversa. Porque a matriz inversa é um recurso que vocês podem utilizar, que a gente vai utilizar aqui para calcular sistemas lineares. Tá? Porém, entretanto, todavia, eu já aviso que isso é bom para probleminhas rápidos de, sei lá, 10 por 10, não está valendo. A partir disso, é escalonamento. Porque o escalonamento, ele é um algoritmo, né? Primeiro que a matriz inversa que a gente vai trabalhar aqui, ela é caixa preta. A gente vai usar o que o Scilab tem pronto. A gente vai usar a função que o Scilab apresenta para nós. Geralmente, e por mais otimizado que seja o algoritmo que o Scilab apresenta,
é uma matriz inversa, e a matriz inversa, ela tem problemas no algoritmo, ela tem problemas porque ela vai estar, sim, multiplicando erros e instabilidades. Então, por isso que ela nem sempre ela é recomendada para problemas muito grandes, né? Mas você está resolvendo problemas pequenos, né? Os problemas que as disciplinas apresentam aqui no dia a dia, dá para tranquilo, tipo, ela é uma boa dica. Tá? Então, por exemplo, se eu for resolver esse probleminha aqui, né? O que vai acontecer? Acho que eu voltei para trás, né? Voltei para trás. Se eu for resolver esse probleminha aqui, vou lá e digito lá no Silab a matriz. Digitei a matriz A. Digito. Vou calcular o determinante. Calculei o determinante, vi que o determinante é menos 282. Ok, é diferente de zero. Não importa se é negativo, não importa. Não importa isso. Importa que ele é diferente de zero e ele vai ter... Eu vou conseguir inverter essa matriz. Dessa maneira, melhor, o determinante é diferente de zero, tem solução única. Tá, então eu vou calcular a matriz inversa. Como é que eu calculo a matriz inversa? Né? A matriz inversa eu vou usar a função inv de A. Tá? Então, se eu vou inverter a matriz, eu uso inv de A. Né? Calcular a matriz inversa, eu sempre disse para vocês que ele é um trabalho ingrato, né? É um trabalho trabalhoso, nós perderíamos uma aula inteira para fazer essa inversa, e que não vale a pena a gente perder esse tempo, a gente pode fazer coisas bem mais legais. Então, usamos a caixinha preta do Silab. Tá, é a nossa matriz inversa. Então, qual é a característica da matriz inversa? Se eu pego a inversa e multiplico pela matriz A, ela tem que me dar identidade. Quem é a identidade? A identidade, né, sempre para recordar, é uma matriz onde a diagonal é 1 e os demais elementos são 0, né? Ou seja, uma matriz de diagonal 1 e os demais elementos 0. Vamos olhar aqui. A diagonal é 1. E os demais elementos são quem? 10 na 17, né? 10 na menos 17. 10 na menos 18. 10 na menos 18. 10 na menos 17. Ora, os demais elementos são muito pequenos. Muito pequenos. Então, realmente, o que nós observamos aqui? Que sim, né, esse resultado aqui fecha, né, a teoria da matriz inversa. Por mais que sobre esses resíduozinhos aqui, isso não quer dizer nada, né? Eles são muito pequenos. Bom, estamos terminando a nossa primeira live. Estou com menos de um minuto aqui, vou te compartilhar. Agora são 20 e 21. 8h30 nós retornamos. Pode ser? Tempinho de tomar uma aguinha. Tá? 8h30, segunda live. Beleza. Beleza. Tá. Então vamos lá. Vamos começar. Então, aqui eu estava terminando a live anterior, falando da matriz inversa, né, das propriedades da matriz inversa. E bom, eu tinha uma matriz A. A propriedade da matriz inversa, né, é que ela me gera, quando eu multiplico a matriz inversa, né, isso eu falava lá em geometria analítica álgebra linear. Se eu multiplico, né, a inversa pela matriz que gerou a inversa, eu vou obter, né, a matriz identidade, né, que é a matriz de zeros e uns. No caso, eu vou ter uma diagonal de uns.
Quando eu fiz essa verificação dessa propriedade, aqui eu estou verificando, você não precisa fazer isso sempre, né? Eu só estou fazendo isso aqui para a gente enxergar a propriedade. Quando eu faço isso para enxergar a propriedade, eu verifico, né? Então, aqui a minha diagonal de uns, né? E esses valores aqui, eles são tão pequenos, que se aproximam de zero, né? Por que eles surgem, né? Por que eles aparecem esses números? Por que o Silab bota aí esses números? Por causa da caixinha preta do matriz inversa. Fale. Assim, ó, eles gerando esse número, o Silab, ele considera isso zero ou considera isso um número real? Porque Ele considera um número real. Para dar falso ou verdadeiro, né? Isso é uma questão interessante. Quando tu vai falar em falso e verdadeiro, eu já tive problemas com isso, tá? De colocar falso e verdadeiro igual a zero. Quando tu tá num processo assim, é bom tu estabelecer quando vai ser zero. Se você disser que 10 na menos 15 é zero, né, é melhor para o computador. Que se você dizer que... Porque assim, ó, dizer que exatamente igual a zero, né, é sempre muito difícil. Porque exatamente igual a zero. Principalmente quando tu está vindo de um processo numérico, de um processo onde tem um algoritmo, que aqui atrás tem uma série de algoritmos recursivos, né? Ou seja, ele vai repetir esse processo várias vezes. É melhor tu sempre definir a partir de quando ele vai ser zero. Tá? Então tem como tu botar ali um campo, digamos assim, de zero a Isso. tanto. A partir de tanto é zero. Claro, aqui eu poderia ter diminuído assim a precisão dele, e ele diria que com essa diminuição ele ia dizer que era o zero. Né? Se você botasse pode 10 na ser menos 15. melhor, né? Primeira casa depois da vírgula. Isso, exatamente. Tá? Tá. Mas no processo decisório, né, eu já fiz isso no if, e aí eu tive que definir a partir de quando ele é zero. Se eu for resolver esse sistema linear por matriz inversa, de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim, vou resolver ele de forma mais rápida. Para resolver isso de forma mais rápida, né, usando a matriz inversa, usando o Silab, a gente então vai fazer o seguinte: vai digitar a matriz A, vai digitar a matriz B, e aí vai usar esse comando aqui, ó. Quando eu digo que x é igual ao inv de A vezes B, eu estou resolvendo o sistema linear. Então, isso aqui é a solução do sistema linear. Repare que é bem simples, ó. Isso aqui soluciona o sistema linear. Quando eu faço inv de A vezes B, vai dar a solução do sistema. Certo? Então, por isso que a matriz inversa ela é uma matriz bem importante. Né? Toda vez que você resolve um sistema linear, você está fazendo uma matriz inversa, só que a continha da matriz inversa é um processo muito trabalhoso. Tá? E que o escalonamento, já lá no tempo de Gauss, né? Lá no tempo de Gauss, ele já propôs a eliminação gaussiana, propôs a metodologia do escalonamento para fugir dessa tortuosidade que seria calcular a matriz inversa. Tá? Bom. Professor, uma pergunta agora de usuário. Por que eu estava utilizando o Silab e ele pediu para dar dois iguais, dois sinais de iguais? No if? Não. Por exemplo, aí, ó, x igual a inv de A vezes B. Eu não sei por quê. Também não sei te dizer por quê. Mas se tu estiver fazendo um if, né, sei lá, x tem que ser igual, né? Aí ele vai testar exatamente se esse x ele tem esse atributo, né? Mas isso eu lembro de acontecer quando eu tenho x igual, quando eu estou trabalhando com um if. Agora... Então eu errei o trabalho do feriado, porque ele sugeriu ali, que mais ou menos esse Silab está sugerindo botar dois iguais. Daí eu aceitei a correção, ele botou
Aí nem sei se tá certo Não, agora. não sei. A questão é que eu vou ver o que tu fez ali depois, e aí agora eu Tá. fiquei curioso. Não te preocupe. Tá bom, valeu. Não te preocupe. Eu vou ver o que aconteceu ali. Tá? Agora eu fiquei curioso para ver como é que aconteceu. Então, aqui não tem muito mistério, né? Esse inv de A vezes B, ele é um recurso bem, né? É um recurso rápido. Né? Se você está trabalhando com um sistema pequeno, né, e tem que resolver ele, fica a dica. Tá? Bom, o que fazer? Escalonamento ou matriz inversa? Né? Como a gente compara as duas maneiras de resolver um sistema linear? Em todas elas, a eliminação gaussiana ela sempre vai ganhar. Porque o Gauss, há 200 anos atrás, já tinha, né, apresentado para nós um sistema, um algoritmo, né, de menor complexidade, né, ou seja, de maior rapidez. Tá? Então, o escalonamento ele ganha por causa da rapidez, né? A matriz inversa e o método de Cramer, a matriz inversa ela é um pouco menos pior que o método de Cramer. O método de Cramer é, de longe, disparado, o pior de todos. Né? Não sei nem por que eles ainda ensinam no ensino médio. No ensino médio, quando eu fiz, tá, né, uns bons tempos atrás, eu lembro de ter estudado o método de Cramer como sendo a única solução, né? A única maneira de fazer. Aí depois eu descobri que existia outra maneira mais interessante, que era o escalonamento. E na época, o escalonamento ainda parecia ser uma coisa assim pavorosa, porque gerava muitas frações, né? Quando eu fiz escalonamento, quando eu fiz a disciplina de álgebra linear, e podia gerar muitas frações por causa que se ensinava exatamente a regra que eu ensino para vocês aqui. Né? Aí faz aquela divisão, pode gerar muitas frações. Né? Que é a forma clássica, né, tradicional. Então, a matriz inversa, o método de Cramer, eles têm uma alta complexidade, eles podem fazer o computador trabalhar muito. Né? Você pega um sistema grande, não só o fato de ter que fazer muita conta, o fato de fazer muita conta vai fazer o quê? Vai acumular erros. Porque quando a gente está trabalhando com problemas numéricos, problemas de baixa complexidade, tem uma vantagem na rapidez, mas tem uma maior confiança na resposta. Porque quanto menos operações nós fazemos, mais confiável é a resposta. Né? Ou seja, em termos de erro. Né? E quando a gente está falando de Cramer, nós estamos fazendo determinantes. E determinantes, eles vão acumular erros. Matriz inversa vai acumular mais erros. Então, eles são sempre perigosos. Aqui embaixo eu coloquei um link para curiosos, né, que é um trecho de um livro colaborativo. Esse trecho do livro fala um pouco sobre complexidade de algoritmos em álgebra linear, né? Acho que é interessante para quem gosta, né? Fica para curiosos. Tá? Então ele vai falar um pouco disso. Fale. Assim, ó, então a eliminação gaussiana, o único porém dela é caso o primeiro ali, o primeiro elemento for zero, né? Isso. Digamos, o x1 ali for zero, ali é um problema fazer com ela, daí teve que tem que permutar, isso. Tá, mas não é um problema, né? Não é um problema, permutar dá certo. Isso. Tá, não, beleza, então já descarta o uso da matriz inversa da regra de Cramer já. Por que eu vou dizer assim, a matriz inversa, se tu está resolvendo um problema, né, com uma calculadora HP, aquelas poderosas, e tu está resolvendo uma prova de circuitos elétricos, é mais interessante tu digitar a matriz, calcular a inversa, pela uma matriz 3x3, 4x4, 5x5, né? Ela não vai te dar grandes diferenças, ela não vai te dar uma diferença horrível, sabe? Ela vai te dar o resultado.
para aquele problema. Então, o que eu quero te falar com a matriz inversa é que se tu está com problemas pequenos, num encurralado, por exemplo, numa prova de circuitos elétricos, né, tu vai fazer INV de A vezes B e vai resolver teu problema, tranquilamente, certo? O professor lá vai apresentar isso para ti, tá? Mas por um problema grande, científico, planejamento sempre. Tá, problemas que nós vamos encontrar. Vamos ver esse aqui. Aqui eu vou começar a falar sobre a instabilidade do sistema. A gente já vai entender essa instabilidade. Mas nós já vamos ver que esse problema ele vai apresentar problemas de instabilidade. Por quê? Porque nós temos problemas de ordem. Como assim, professor? Olha só o tamanho desses números. Vai dizer assim, mas os números são pequenos. Sim, não. Né? Ou seja, nós temos uma discrepância de ordem aqui gigantesca. Né? Ou seja, ora nós temos um número pequeno, ora nós temos um número gigante, ora nós temos um número do nosso tamanho. Então, esse tipo de problema aqui, esse tipo de sistema, ele carrega uma instabilidade. Tá? Então, é um daqueles sistemas que a gente vai olhar assim, que tem muitos números de ordens diferentes, né? 10 na menos 2, 10 na menos 12, né? 10 na 5. Gente, 10 na menos 12 para 10 na 5 é uma distância como, tá? Né? É uma distância enorme, né? É 10 na 17 a distância entre eles. Então, é muito grande. 10 na menos 13, você já tem... é um problema... A matriz aqui ela vai apresentar problema. Vamos ver o que vai acontecer. Escrevi o sistema matricial, bonitinho, sem nenhum problema. Né? Tem todos ali, x1, x2, não, tudo certinho. Bom, fui lá, digitei a matrizar. Fui lá no Silab, parará, parará. Como eu digito um número como menos 2 vezes 10 na menos 12? Então, isso aqui é a linguagem corrente. No Silab, você vai fazer 2 menos 2 d menos 12. Botei 10. D menos 12. Tá? Isso aqui é a linguagem do Silab. Tá? Se fosse no Excel, o Excel entende isso aqui. Certo? Então, essa aqui é a linguagem corrente, essa aqui é a linguagem que a gente usa nas ferramentas. Então, no Silab, a gente vai usar o D. Né? Tá. Beleza. Tá. Feito isso, nós vamos digitar agora o B. Digitei o B tranquilamente, sem nenhum mistério. Tá? Então, vou calcular por matriz inversa. Tá? INV de A vezes B. O Silab fez a conta, mas o Silab me deu um aviso. O Silab fez a conta, avisou. Ele diz o seguinte, a matriz é quase singular, ou possui má escala. Duas coisas. O que é uma matriz singular? Matriz singular é quando o determinante da matriz é zero. Ou seja, quase singular quer dizer que o determinante dessa matriz é muito próximo de zero. É o caso? Não. Porque ele tá usando, né, o nosso conectivo ou. Pode ser isso ou pode ser isso. Nesse caso, o quê? A má escala. Repara, essa matriz aqui ela é toda errada. A matriz aqui ela é toda errada. Ó, 10 na menos 12, 10 na 5, a escala, vamos dizer assim, do nosso tamanho, né? Ela é toda cheia de má escala. E isso aqui, na hora de fazer uma medida de inversa, ele gerou
ele gera aqui um coeficiente, que é chamado de número de condicionamento. A gente vai falar do condicionamento daqui um pouco. Só que esse RCOND aqui é o condicionamento inverso, né? A gente vai falar do número de condicionamento. Esse número daqui é um condicionamento inverso, é o RCOND. É 1 sobre o condicionamento da matriz. Já vamos falar dele, mas por enquanto a gente tem que ver que ele deu um aviso dizendo que ou ela tem problema de singularidade, ou seja, o determinante muito próximo de zero, ou ela tem uma má escala, ou seja, que é o que a gente está enxergando claramente, que a escala dela é totalmente fora de, né, de controle. Mas resolveu o sistema. Tá? Resolveu o sistema. Bom, antes de nós nos perguntar, tá, mas essa resolução ela é uma coisa que a gente pode confiar, né? Aqui eu botei a matriz do escalonamento, eu botei o escalonamento como se a gente fosse fazer o escalonamento lá no Excel. Se a gente fazer o escalonamento no Excel, quais os problemas que ele vai apresentar? Os problemas que ele vai apresentar lá é, primeiro, que os fatores são gigantes. Olha só o tamanho desses fatores. Tá? Quando o Excel escreve um número assim, o Excel está dizendo que isso aqui é 5, 10 na 16, então. E mais 16, né? É 10 na 16. Certo? Ou seja, está fazendo 5 vezes 10 na 16. Então, a gente já vê que isso aqui é totalmente errado, né? Totalmente errado, não é totalmente complicado isso, né? É um número com uma magnitude bem complicada. Isso sempre é trabalhoso, tá? Para o computador fazer isso, e isso é fonte de erro. E aí, o que eu faço? Eu estou aqui comparando, né? Eu vou fazer a comparação. A comparação pelo escalonamento do Excel, né? Do Excel. E aqui pela matriz inversa. Né? Se a gente for olhar, nós temos algumas diferenças. E essas diferenças se dão pelo método. Dois problemas aqui. Por que eles são diferentes? Apresentam essas diferenças. Primeiro, nós temos o método. Aqui, escalonamento. Né? O Excel fez escalonamento e a matriz inversa. Se eu botar um do ladinho do outro, a gente vai ver que tem diferenças. Né? Por exemplo, né? Aqui tem uma diferença. Aqui tem uma diferença. 8, 8. E aqui tem uma diferença. Então, isso aqui tudo difere. Dois problemas aqui. Primeiro, né, o método. Um é a matriz inversa e o outro é o escalonamento. Segundo, qual é o outro problema que aparece aqui? Um foi feito no Excel e o outro foi feito no Silab. Então, quando você for enunciar diferenças, você tem que dizer a diferença de método e aonde isso foi feito. Tá? Então, para você, aqui eu não posso dizer, por exemplo, né, que a diferença se dá exclusivamente no método. Eu não posso afirmar isso. Porque eu fiz uma no Excel e a outra no Silab. Quando eu posso dizer que a diferença é do método? Quando eu faço os dois no Silab ou os dois no Excel. Então, vamos fazer isso no Silab. Vou fazer o escalonamento no Silab para verificar. Será que o problema é do Silab ou o problema é do método, né? Ou do escalonamento? Então, repare, esse problema aqui, esse exemplo, ele quer chamar a atenção exatamente disso. Quando você vai comparar duas coisas que dão a mesma resposta, para você definir, né? Definir qual é a diferença, você tem que eliminar todas as possibilidades que você tem. Então, para eu verificar que a diferença se dá pelo erro, eu tenho que
fazer tudo no mesmo ferramenta. Tá? Então, tá. Então, vamos fazer isso. Vou pegar aqui o Silab e vou... Vamos lá. Então, menos 2 d na menos 12, tá? 10, menos 3 d na menos 4, linha de baixo, 1 d na 5, 1 d na menos 13, um número enorme, de pequeno, menos 1, tá? 1, menos 2, e 3 d na menos 7. Tá. Agora, eu vou ter 2, eu vou ter menos 2, eu vou ter 4. Digitei todo mundo e mandei rodar. Ver o que ele vai me gerar. Tá, ele me gerou. Agora sim. Tá. Então, me gerou a resposta. Se eu comparar, tá, eu vou botar aqui. O que ele me gerou de resposta? Eu vou fazer um print e vou botar lá na tela para a gente comparar junto. Vou fazer o seguinte, eu vou printar isso. Vou colocar lá para a gente comparar. Vou preparar a figurinha aqui bonitinho. Então tá. Então, se eu olhar para a resposta que o Silab deu, né, fazendo por escalonamento, então, ó, agora nós temos a resposta do Silab no escalonamento. Então, nós podemos ver que nós temos diferenças na forma, Tá, eu acho que eu não estou compartilhando. Não está compartilhando, senhor. Porque eu estou procurando a caneta e eu não estou achando a caneta. Porque eu não estou compartilhando. Não, agora sim. Então, a gente vê, nota que existem diferenças, olha só. Isso aqui é por escalonamento. Então, pegar o X1 aqui, ó. 88, 28, 49. 88, 28. Aqui, o Excel pode ter feito um arredondamento. Tá? Agora, esse aqui, ó. Menos 2, 4, 5, 3, 8, 1. Bateu. Agora, 8, 4, 6. Aqui nós teremos que investigar mais, né? Mas aqui estava correto. Tá? Esse número aqui está correto. Então, né? Dá para dizer que tem algumas diferenças, ou seja, diferença entre fazer no Excel e fazer no Silab vão ocorrer. Vão ocorrer lá pela 1, 2, 3, 4, pela quinta casa pode ocorrer. Pode ocorrer, mas a palavra pode. Tá? Então, você tem que ver assim, eu fiz aqui, eu fiz ali. Agora sim eu posso comparar o escalonamento com a matriz inversa. Porque agora esse resultado aqui eu posso comparar com esse daqui, porque ambos foram feitos na mesma ferramenta. Tá? Então, não é um problema de ferramenta, é um problema agora de método. Certo? Bom, então,
dá para ver que esse resultado aqui, esse aqui tem uma divergência pequena, mas tem, e esse resultado aqui, esse daqui, tem uma diferença menor ainda, né? Porque o algoritmo que gerou esses números é o mesmo, só que ele foi feito em ambientes diferentes. E aí, esse ambiente diferente está no seguinte, a capacidade, tem um limite de visualização, né? Ou seja, o tamanho que eu posso, que o Excel bota um número é esse, né? Então, por isso que ficou só esse daqui. O Silab não, o Silab, sei lá, tem quantas casas? Mas, claro, você pode ir lá fazer o Excel e aumentar esse número de casas, tá? Vai dar bem parecido com isso aqui, com certeza. Tá? Então tá. Beleza. Então, comparável, vimos que existe uma diferença pequena entre a matriz inversa e o escalonamento. Existe essa diferença. Tá? Bom, como nós vamos mensurar diferenças? Como vamos mensurar Vamos mensurar o erro, né? Dá para calcular erro? Dá. Né? Essa medida de erro passa pelo que a gente chama de resíduo, o resíduo de um sistema linear. Então, se x' é a solução aproximada do sistema ax igual a b, ou seja, x' é uma solução aproximada. Então, o resíduo é definido dessa forma. Então, você sabe que esse valor aqui, ele vai ser o que a gente chama de b', né? Vai me dar um valor muito próximo do b. Então, se esse b' é muito próximo do b, o meu resíduo, as componentes do meu resíduo devem ser zero. Isso aqui tudo são operações matriciais. Então vamos ver o seguinte. Uma maneira de comparar os sistemas lineares é calcular o resíduo. Então, vou fazer o seguinte. Vou ir no... Aqui no Silab. Então, por exemplo, a minha matriz A, vou pegar a minha matriz A, essa aqui. A minha matriz B está aqui. A minha matriz X do escalonamento, vou chamar X de escalonamento. Tá? Então, quando eu calculei o escalonamento, fica a minha matriz X de escalonamento. E agora eu vou calcular meu X inverso. Xinv. Esse meu Xinv vai ser quem, né? Esse X, eu vou chamar... Vou dar XI aqui só. Xinv. Então, vai ser o inverso da matriz A vezes B. Né? Deu esse aviso. Né? Então, agora eu vou calcular os resíduos. Então, como é que eu vou calcular os resíduos? Então, eu vou calcular o resíduo quando eu tenho escalonamento. O resíduo quando eu tenho escalonamento... Tá? O resíduo quando eu tenho escalonamento, ele vai ser A vezes o X do escalonamento menos o B. Então, isso aqui vai me dar o quanto minha solução se afastou da solução verdadeira. Né? Então, se em uma condição ideal, o meu resíduo tem que ser totalmente zero. E o meu resíduo não é totalmente zero. Olha só o que ele me deu de resposta. Né? Ele me deu uma resposta. Ele me deu uma resposta muito boa, que é D na menos 5. Ele me deu algo totalmente fora da real, 177, ou seja, esse segundo número aqui, ele está... Essa solução aqui, ela é totalmente fora de contexto. E a terceira está mais aceitável, mas a segunda é totalmente inaceitável. Agora, eu vou calcular o resíduo pela matriz inversa. Se eu fiz pela matriz inversa, eu vou ficar com A vezes
o x da inversa menos b. Ela ficou bem melhor, né? Ela ficou bem melhor. Deixa eu ver. Ela ficou bem melhor. Então, você vê que, nesse caso aqui, a matriz inversa me gerou um resultado bem mais interessante, né? Olha só. 10 na menos 16, 10 na menos 15, 10 na menos 11, 10 na menos 16. Certo? Ele me gerou um resultado bem melhor. Ah, mas você não dizia antes que... Eu falava antes. E continuo ressaltando. Nosso problema aqui é porque nós estamos trabalhando com uma matriz pequena. Então, a matriz inversa ela pode ser... Vai me dar um resultado, pode me dar um resultado muito bom. Além disso, né, nós temos um outro problema, que a matriz A é uma matriz que ela tem problema de de escala. Ou seja, ela tem uma escala, uma escala não está muito bem definida. Né? Então, ela tem um problema de escala. Certo? Então, esse problema de escala é o problema, é a justificativa que dá por essa diferença de resultado. Esse problema de escala é a justificativa para isso. Porque se não tivesse problema de escala, eu não tivesse problema de condicionamento, eu já vou falar o que é condicionamento, os resultados, tanto para a matriz inversa quanto pelo escalonamento, seriam muito bons. Ou seja, o resíduo seria praticamente zero em todos. Certo? Não haveria discrepância. Tá? É isso que a justificativa disso é exatamente esse problema de escala, né? Que vai influenciar no condicionamento. Já vou falar o que é esse condicionamento. Tá? Então, resíduo é uma forma de calcular o erro. Tá? A gente está falando desse sistema linear. Tá? Então, aqui eu fiz lá. Tarará, tarará. Tá. Aqui, deixa eu ver uma... Ah, tá, 10 na menos 12. Aqui ele botou 10 na menos 12 em cima. Aqui que eu fiz. Esses slides eu fiz há bastante tempo. Então eu tive que reinstalar meu Scilab essa semana. Porque algum problema deu, que eu não sei o que é. Sistemas mal condicionados. Eles podem ter dois motivos para o mal condicionamento. Um deles é a matriz ser mal condicionada. Outro deles é o determinante ser próximo de zero. O mal condicionamento ele vai estar associado com a escala. Vocês viram lá naquele problema que nós tínhamos um problema sério de escala. E ele pode estar associado também a problema de uma determinante muito próximo de zero. Determinante muito próximo de zero é um problema sério. O que acontece aqui? Né? Vamos verificar. Esses dois casos. Esses dois casos eu tenho dois sistemas, um sistema A e um sistema B. Os dois sistemas, tá? Os dois sistemas têm a mesma matriz A. Os dois têm a mesma matriz A. Mas qual o problema desse sistema? O determinante é muito pequeno. Então, esse determinante muito pequeno pode gerar sérios problemas. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês vão tentar resolver esses dois sistemas e ver o que acontece. Melhor vocês sentirem isso do que eu apresentar e mostrar. Tarará, tarará. Tentem fazer isso. Nós temos agora menos de 3 minutos, não menos de 4 minutos. E somado aos 10 que nós vamos ter ali pela adiante, agora são 21h07. Então dá tempo de dar uns 10 minutinhos para só beber uma água.
E tentem resolver esse probleminha, tá? Tentem comparar as duas soluções. E a gente volta às 9h20. Pode ser? Então era isso. Então encerro aqui. Tentem resolver esses dois sistemas. E nos vemos então às 9h20. Então é hora de descompartilhar. Printa agora. Printou? Não printa mais. Daqui a pouco. 9h20. Então, nós ficamos de olhar esse sistema linear aqui, né? É um sistema linear cujo o nosso determinante é um determinante problemático. E o que acontece? Quando eu for fazer o sistema, vou pegar esse sisteminha aqui. Fui lá no Silab, digitei a matriz e fiz pela matriz inversa. O que aconteceu? Eu encontrei como resposta para x1. Eu encontrei como resposta para x1 10.000 e para x2 5.001. Ok. Se eu substituir, se eu fizer segundo sistema, se eu fizer o segundo sistema, qual vai ser a solução? Olha só, que legal. A solução para x1 era 10.000, ficou 1.000. A solução para x2, que era 5.001, ficou 501. Qual é a diferença de um sistema para o outro? A diferença de um sistema para o outro está aqui, ó. Aqui eu tinha digitado, aqui era igual a 1,1 e aqui era 1,01. E essa diferença gigantesca que deu no sistema linear, né? Você vê, eu mudei uma coisinha muito pequena. Eu mudei uma coisa muito pequena e me gerou um resultado muito distante. Né? Os resultados foram muito distantes. Isso se dá pela instabilidade do sistema. Essa instabilidade do sistema, ela ocorre pelo fato do determinante dessa matriz ser muito próximo de zero. Certo? Então, esse determinante ser próximo de zero implica em uma instabilidade numérica. Né? Uma instabilidade no sistema. Isso é uma instabilidade inerente ao sistema. Então, tá. Então, você vê. Só por uma pequena mudancinha, eu já criei, né, um resultado bem complicado. Bem diferente. Se o meu sistema fosse... Se a minha matriz tivesse um determinante, sei lá, bonito, né, essa diferença aqui não iria causar uma diferença tão grande de resposta. Não iria. Bom, essa diferença grande de resposta para uma pequena perturbação aqui, ela ocorre por causa, né, do fato de que o meu determinante está muito perto de zero. Então aqui vamos fazer algum exercício, né? Daqui a pouco vocês vão ter uma lista de exercícios da aula de hoje. Por exemplo, né, no meu sistema, tem meu sistema, e aí apareceu uma letra, né, um lambda. Um lambda. E aí o problema pergunta assim, avaliar lambda de modo que o sistema seja bem condicionado. Então, um sistema bem condicionado é um sistema onde o determinante pode ser tudo bem longe de zero. Tá? Quando eu digo tudo bem longe de zero, tá? Sei lá, 0,1 já está bem longe de zero. Tá? Não precisa ser 10 milhões. Bem longe, 0,1 já é bem longe de zero. O que é bem perto de zero? Sei lá, 10 na menos 5 é uma coisa bem próxima de zero. Então, já está mais perto de zero. Então, como é que a gente vai avaliar esse lambda? Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar meu sistema, né? Escrever na forma matricial. Quando eu escrevo meu sistema na forma matricial, eu tenho, né, o x e o y, vou colocar o lambda ali, que ele é um valor, uma constante, e vou avaliar o determinante desse meu sistema.
Tá. Então, para ele ser bem condicionado, né, ele ser mal condicionado, vamos ver a palavra, vamos começar pelo mal. Para ele ser mal condicionado, o determinante de A tem que ser 0. Isso implica que ele vai ser bem condicionado, que é o valor lógico oposto, se o determinante de A for diferente de 0. Então, isso aqui é o bem. Então, vamos ver o seguinte. Vamos partir pelo mal. Então, o determinante de A tem que ser igual a 0. Então, quem vai ser o determinante da minha matriz A? 71 vezes 30, menos lambda vezes 41, igual a 0. 71 vezes 30, vou pegar minha calculadora aqui, vezes 30, dá 21, 30, menos 41 vezes lambda igual a 0. Isso implica que o meu lambda vai ser quanto? Vai ser um número positivo, né? 41 passou para o outro lado. Então, ele está multiplicando, passou dividindo, então vai ficar 21 sobre 41. E isso aqui vai ser aproximado a 51,95. Então, o que ele vai dizer aqui para mim? Que se o lambda for exatamente 51,95, o meu sistema não vai ter solução, né? Ou seja, se lambda for exatamente 51,95, 12, o sistema não tem solução. Isso aqui é um fato, né? Porque se ele for exatamente 51,95, 12, o meu determinante vai ser 0. Tá? Então tá. Aqui está tudo já feito aqui embaixo. Não se preocupe. Tá. Então tá. Então aqui, o que acontece aqui nesse slide aqui? Nesse slide aqui eu fiz o seguinte. Eu comparei situações. Então eu peguei o 51, né? Então se fosse lá um exercício da lista de exercício, eu vou perguntar até aqui. Daqui para cá é o prof filosofando na aula. Eu fiz o seguinte. Na letra A, eu peguei no lugar do lambda e coloquei apenas o 51. Resolvi o sistema, encontrei essa solução. Tá? 10 terços é 3,3. Ok. Se eu pegar e fizer... se eu pegar e fizer... Tá? Se eu pegar agora a letra B, no lugar do 51, né, do lugar do lambda, eu colocar 52. Por que ele botou 52? Porque o 52 está próximo desse valor aqui, né? Esse valor aqui também é próximo de 52. E repara um detalhe, o 52 ele é um número mais próximo desse lambda do que o 51, né? O 51 está longe. E essa solução aqui é uma solução bem estável até. Porque 51 está bem longe disso aqui. Agora, o 52 não. E repara, o 52 ele já me deu, olha só, valores bem estranhos, né? É bem longe desse. E aí, o que acontece na terceira situação? Na terceira situação, eu vim aqui e perturbei. Isso é uma palavra interessante, perturbar. Perturbar é uma pequena modificação que você faz. Você vai lá no número e dá mexe uma ou duas casas decimais lá no finzinho dele, né? Bem, né? Você perturbou ele, sei lá, como se fosse dar uma pequena batidinha no número, né? Ele não sai muito do lugar, né? Dá só uma batidinha nele. Então, ele era 70, passou a 69,3. Eu dei uma perturbada nele, né? Essa é uma linguagem, é uma palavra bem utilizada nesse tipo de situação, tá?
Ô, Sor, mas por que tá diferente aí? A letra C, a solução deu menos 85,35, 150,25, e a matriz está igual ali. Por quê? Porque o 52, por causa desse 52 aqui. Porque ele está mas em cima, no B tá 52 também e gerou outro resultado. A questão é que esses dois problemas, eles estão ligados. Por que eles estão ligados? Eu já tive fazer uma outra coisa que eu vou fazer, mas por que esses dois problemas estão ligados? Porque eles têm o mesmo lambda. E eles geraram soluções muito diferentes. Esse fato é justificado por causa disso aqui. Tá? É justificado por causa disso aqui. Tá? Ele se justifica aqui. Por que ele se justifica aqui? Porque aqui, você sabe que 51,95, você cria um sistema totalmente instável. Então, esse sistema aqui, ele é mal condicionado. Esse sistema aqui ele é mal condicionado, porque o determinante da matriz em B e em C é muito próxima de zero, certo? Vou fazer o seguinte. Vamos para o Scilab. Mas ali também Ou foi seja, alterado, né, ali... professor? O 100 e o 70 ali, a senhora diminuiu o 70 também. Vamos para o Scilab, vamos ver o que acontece. Então, eu vou pegar o seguinte, vou pegar o B. O B é sempre 70 e 100. Tá. Não, vamos começar o seguinte. O A. O A era, vou pegar ali, 71, 41, linha de baixo, 51 e 30. O determinante dessa matriz é 39. Isso indica que a minha matriz ela é muito bem condicionada. Então, se eu pegar, por exemplo, um B1, meu B1 ali era 170. 170. Certo? E eu vou calcular a solução dela. 15 vezes B1. Deu esse valor aqui. Vamos supor que o meu B1 seja, vou chamar B1, seja, por exemplo, 99,5. Tá? O que vai acontecer? Estou supondo que seja esse número, 99,5. Será que vai me dar um x muito diferente? Não, né? O x não é muito diferente. Você vê 3,333, 2,94. Né? Vou pegar um outro B1, vou botar aqui 10, vou botar 100,5. Né? Se eu for fazer esse meu B1, ele vai continuar me dando um resultado bem próximo. Né? A resposta continuou próxima. Então aqui eu estou pegando a minha matriz A. A minha matriz A ela é uma matriz bem condicionada, porque quando eu entro com o 51, eu tenho uma matriz muito bem condicionada. Como é que eu sei que ela é muito bem condicionada? Porque meu determinante é igual a 39. Né? Então, ela é muito bem condicionada. E aí, como ela é muito bem condicionada, o que acontece? Eu faço pequenas perturbações e as respostas, elas não destoam muito. As respostas são boas, são próximas, né? Então, se você olhar, se você tinha... Vamos botar aqui no... Escrever aqui na tela. Se você tinha... que tá... Professor, mas o objetivo é tu testar, fazer vários testes para ver as aproximações ou zerar ela?
Não, eu estou mostrando para ti que uma matriz bem condicionada, ela é bem comportada. Se eu estou pensando num problema, quando eu descobri o lambda, eu já descobri o lambda. Agora eu estou te mostrando qual é o efeito desse lambda. É isso que eu estou fazendo. Eu estou te mostrando o seguinte, que se eu tenho uma matriz... Tá? Isso, se eu tenho uma matriz que eu tenho um determinante dessa matriz bem diferente de zero, né? Por exemplo, aqui eu tinha 100, eu tinha 100 e 70, né? É 100 e 70. Então, aqui está meu x. Então, ficou 100 e 70. Esse meu x aqui ficou quanto? 3,33 e menos 3,33. Isso aqui foi a minha solução. Esse mesmo problema, com essa mesma matriz, com esse mesmo x, quando eu usei, eu fiz uma pequena perturbação, né? 70. O que aconteceu? Ele me gerou um valor bem próximo, 94 menos 267. Eu fiz outra perturbação nessa mesma matriz, tá? E aí ficou 100,5 e 70. Nós ficamos com um valor bem próximo, né? Deixa eu ver aqui embaixo quanto é que ficou. Ficou 3,7 e 3,98. Então, ficou como 3,71 e 3,98. Certo? Então, eu estou te mostrando o seguinte, né? Que se a tua matriz ela tem um determinante bem longe do zero, como, por exemplo, o que acontece aqui, qualquer perturbação que tu fizer... A discrepância é pouca? É A pequena. discrepância é pouca? Exatamente. É isso que eu quero te entendi. mostrar. No problema que eu tenho aqui no PowerPoint, quando você tem uma situação onde no caso, o determinante aqui, ele vai ser pequeno, né? Então, se eu vim aqui, né? Vamos ver aqui. Né? Vou fazer o seguinte. Vou tirar a caneta. Esse é o caso dele ser mal condicionado ou bem condicionado? Exatamente. Agora vamos olhar. Esse é o caso bem condicionado. Quando é que ele é mal condicionado? Ele é mal condicionado quando eu tenho, por exemplo, uma matriz com determinante muito próximo de zero. Por exemplo, essa aqui. O determinante dessa matriz, né? Até que ele não é tão ruim assim. Deixa eu ver se eu digitei certo. Ele não é tão ruim assim. Eu achei que ele ia ser menor. Mas se eu botasse aqui, por exemplo, sei lá, 51,95, né? Se eu quisesse calcular esse determinante, ele vai ser mais próximo de zero, ó. Ele é mais próximo de zero. Deixa eu ver uma coisa aqui só. Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Entendi. Já vou falar desse número que eu digitei ali, o conde de A, certo? O que eu quero mostrar é o seguinte. Tá? Então, assim, ó, quando eu estou pegando esse número aqui, que está próximo desse aqui, eu vou gerar matrizes instáveis. Ou seja, eu vou criar matrizes, não, sistemas instáveis. Os sistemas serão instáveis. E se eles são instáveis, se eu tenho uma instabilidade, qualquer perturbação pode me gerar respostas muito diferentes, certo? Elas podem gerar respostas muito diferentes. E outra coisa, aqui até que não é tão diferente, aqui é só 20, mas se você pegar mais próximo desse número aqui, você vai ter instabilidades maiores, certo? Bom,
Exatamente. É essa a ideia que eu quero passar. Uma situação importante, né, que a gente vai ter que falar agora, é daquilo que eu digitei ali há pouco, que é isso aqui. Chama-se número de condicionamento. Eu posso medir, aqui ele está falando do R-conde. O R-conde, né, ele está relacionado com matriz inversa. Só que o R-conde é o inverso do número do condicionamento. O número de condicionamento de uma matriz, ele indica, ele vai me falar se o sistema vai ser instável ou não. Então, eu vou ver a instabilidade por duas maneiras. Uma pelo determinante ou pelo número de condicionamento. Porque essa matriz aqui, nesse problema aqui, que eu falei lá atrás, ela tem um determinante bom. Né? Aqui está o determinante 49. Porém, ela tem um problema de condicionamento. Tá? Esse problema de condicionamento, tá? Ele está relacionado com o chamado número de condicionamento. Se o número de condicionamento de uma matriz for muito grande, eu tenho um problema. Ou seja, né, o sistema é dito mal condicionado, ou a matriz é mal condicionada. Isso é um problema que acontece muitas vezes também na estatística. Né? Você vai lá, faz uma coleta de dados, e geralmente isso acontece com amostras pequenas e coloca num modelo robusto que vai pedir bastante entradas, e um computador te joga, a matriz é mal condicionada, a matriz tem problemas, matriz não sei o quê. Né? Então, aí alguém vai dizer assim, professor, mas aqui é 10 na menos, E na menos 10, é 10 na menos 10. Ok, mas lembra que R-conde é 1 sobre o condicionamento, ou seja, o condicionamento da matriz A é 10 na 10. Então, aqui, uma matriz, quanto maior o número de condicionamento, maior a instabilidade. Se você for ver naquele problema ali, quando eu estava digitando... É um número grande, né? Deu um número grande, ó. Eu coloquei lá, conde de A deu 5.162. Então, esse número aqui é um número grande, ele não pode ser grande. Se eu botasse dar outro problema, ele ia ser um número de condicionamento menor. Então, quando você está trabalhando com sistemas lineares, né, e o teu sistema linear dá problema, você tem que entender o que aconteceu. Por causa do número de condicionamento? Foi por causa do determinante da matriz? Né? Então, isso são coisas que tem que se levar em conta na hora de estar resolvendo problemas com sistemas lineares. Tá? Então, eu calculo o condicionamento de uma matriz a partir dessa função, conde de A. Ele vai me dar o número de condicionamento. Esse número de condicionamento eu não apresento como se calcula ele, tem formas de calcular ele. Né? Vocês pegarem até naquele link que está ali nos slides anteriores e folharem aquele livro, ele vai mostrar como se calcula, mas não é o meu foco aqui mostrar como ele calcula. O Silab calcula, beleza. Então, o conde de A me mostrou, por exemplo, para esse problema aqui, né? Esse probleminha aqui, eu tenho uma matriz gigante. Eu tenho um condicionamento gigante, portanto, né, ele vai ser instável. O meu sistema é instável. Matriz mal condicionada me leva a problema instável. Certo? Professor, Fala. mas onde é que o que compreende esse próximo de zero? Porque naquela conta que o senhor fez ali que deu a condição ali, condição de A deu um número grande ali no Silab que o senhor fez, o senhor botou o lambda como 52, ele gerou um menos 2. Isso é próximo de zero? O que é próximo de zero? O que não é próximo de zero? Tá. O que é mal condicionado? O que é mal condicionado? Tem duas coisas. É próximo de zero, né? Duas coisas. Primeiro, determinante igual a zero, próximo de zero, isso é mal condicionado. E aí nós temos uma palavra mágica. Ou o condicionamento grande. Repara que nós temos a palavra mágica ou. Certo? Essa matriz desse problema em questão, né,
Vamos botar no slide anterior. Nesse problema, essa matriz aqui, ela tem um número de, ela tem um determinante bem longe, né? bem longe, bem querido. Então, o ou resolveu. Se fosse E, era o problema. Mas o ou resolveu. Tá, beleza. exatamente. Mas qual é o condicionamento daquela mesma matriz? Gigante. Então, você vê, ela consegue te resolver bem o problema, porém eu tenho um problema de matriz mal condicionada. Certo? Ou seja, isso aqui claramente é uma matriz mal condicionada. Certo? Então, assim, né, eu entendi a tua dúvida, é uma dúvida que talvez eu teria se eu tivesse aí, mas eu posso te dizer o seguinte, né, em termos de limite, grande é acima de 1000 e próximo de 0 é muito pequeno. Sei lá, 10 na menos 5 já é próximo de 0. Daí a questão que tu viu, o ou resolve o nosso problema, certo? Bom, ok. É isso aí. Não, eu sei porque, tipo, quando vocês forem, na próxima, daqui a algumas aulas, eu vou falar de ajuste de curvas, aí vai ter o problema do R2. O problema do R2 também vai entrar nisso aqui, tá. Aqui eu fiz esse gráfico só para mostrar para vocês, eu acho, aqui está o código do gráfico, de como eu fiz o gráfico. Isso aqui é para curiosos. Se alguém quiser depois reproduzir o gráfico, quiser entender o que eu fiz, quiser me dar uma sugestão, estou aberto, né? Aqui eu fiz esse gráfico pelo seguinte, né? Para mostrar o seguinte. Então, o vermelho, né? Ele é o condicionamento. O azul é o determinante, né? Então, o determinante, ele está aqui, ele está quietinho aqui, né? Que é daquele mesmo problema que nós tínhamos, né? Do problema anterior. E conforme o meu lambda vai, né? Aqui no meu eixo X está meu lambda, tá? Então, o meu eixo X está o meu lambda. Vamos só ver o que eu botei aqui. Ó. Aqui está o determinante e aqui está o condicionamento. Isso aqui é o lambda e isso aqui é o lambda, né? Então, no meu eixo X eu tenho o lambda. Então, conforme meu lambda, aqui está o 51,95. Então, repara que no 50, quanto mais próximo de 51,95 eu estou, o condicionamento estoura, ó. Ele estoura, mas também aqui eu tenho determinante zero. Aqui no 52, olha só. Olha só no 52. No 52, eu ainda tenho um condicionamento grande, ó. Eu ainda tenho um condicionamento grande. Alguém vai dizer, mas ele é pequeno. Sim, mas, gente, olha só a escala, né? Cada centímetro é 20 mil. Né? Meu condicionamento ainda é grande. Então, aqui eu ainda tenho uma certa instabilidade. Agora, se eu pegar o 52,6, 52,4, por exemplo, aqui eu estou bem longe, aqui já está bem estável. Certo? Mas aqui, né, eu ainda estou perto do olho do furacão. E quanto mais eu vim para cá, mais próximo do olho do furacão eu vou estar. Certo? É um gráfico que eu fiz para tentar ilustrar para vocês esse tipo de situação, ou seja, o vermelho é o condicionamento e o azul é o determinante. É um gráfico para curiosos, né? Para quem quiser ser curioso. E mais além, quem quiser depois reproduzir o código, ver como é que eu fiz e tarará, fica à vontade, né? Aqui está a minha matriz A, né? Aqui está o lambda, né? Eu fui testando valores de lambda e calculando determinante, condicionamento e tal, certo? É tranquilo. Bom, então, para finalizar, né? Quando a matriz ela é próxima de zero, o condicionamento tende a ser grande, né? A gente viu ali que tem situações que o determinante até é bonito, mas o condicionamento é grande, é porque nós estamos naquela descida ali, né? Ou seja, temos ainda um problema de mau condicionamento, certo? Então, se o determinante é próximo de zero, o condicionamento tende a ser grande, né? E quando eu falo que a recíproca não necessariamente é verdadeira, eu estou dizendo que eu posso ter um condicionamento grande e a matriz
tem um determinante não próximo de zero, ou seja, a recíproca é sempre o caminho à volta. A volta nem sempre ocorre, mas a ida sempre é verdadeira, mas a volta nem sempre é verdadeira. Certo? Os probleminhas da lógica. Tá. Bom, isso aqui semana que vem eu falo. Tá? Bom,